Boa noite, Irene, tudo bem? Estamos iniciando aqui essa live hoje. Seja muito bem-vinda, Irene. Enquanto as meninas estão entrando, vamos aguardar mais um pessoal que a gente convidou para participar também dessa live. Oi, Rúbia, boa noite, tudo bem, minha querida? Agora tem que chamar a Rúbia e ela no vídeo. Rúbia, você pode me mandar solicitação, tá bom? Que daí eu já te aceito aqui e a gente espera um pouquinho pro pessoal ir entrando, pra gente falar para um público maior de pessoas. Marina Carneiro também, a nossa convidada de hoje. Marina é a professora especialista em cuidados paliativos e ela vai falar um pouquinho hoje para nós sobre os cuidados com Alzheimer. Ela vai explicar bastante coisa, bastante temáticas, né? Que às vezes a gente, como profissional, tem dúvida. Marina, se você quiser, pode colocar já teu. Já te mandei o convite de aceitação. Só você me aceitar para você participar do vídeo. Você, a Rúbia. Oi, vamos lá. Aceitar. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Estamos aqui com a nossa convidada maravilhosa, é a Marina. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão, menina? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Então, Tudo ótimo. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, Marina? E Rúbia, Marina, pode ir convidando o teu pessoalzinho aí para a gente participar dessa live hoje, que é muito especial. Deixa eu pegar aqui e compartilhar aqui. Vamos compartilhar a live. Isso aí. Nosso assunto de hoje é um assunto muito importante, né? É sobre o Alzheimer. A professora Marina é especialista no assunto, professora, né, Se apresente, Marina, para o público. Se apresente você. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Marina, sou formada em fisioterapia, né? Com especialização na parte de geriatria, que é a saúde do idoso, acupuntura sistêmica também, que eu adoro de paixão, e também cuidados paliativos, né? Então, sendo uma foto aqui. Tchau, bom. E aí? Rúbia, se apresente para o pessoal te conhecer. Oi, eu, né? Rúbia, então, atualmente eu sou cuidadora, né, da minha mãe. Essa aqui é minha filha, que ela quer se apresentar, o nome dela é Rubi. Oi, Rubi. Então, vamos lá. Então, e atualmente eu tenho duas filhas. Eu costumo dizer agora, eu tenho duas filhas. A mais velha, de 69, que é minha mãe, e Rubi, de 8 anos de idade. Então, assim, a maior deficiência, sabe, que eu achei foi no começo, né? No começo, quando começou, que eu percebi, ela estava esquecendo muitas coisas, repetindo muito as coisas que ela falava. E eu comecei a levar ela, porque ela já era acompanhada por uma médica cardiologista, e ela era clínica também, essa médica, e eu conversando com ela, né, a respeito do que estava se passando, que ela estava muito esquecida, coisa e tal. A glicose dela, ela não controlava. Ela nem controlava a glicose, nem controlava arterial. Então, assim, ela era totalmente, como é que eu posso dizer, meu Deus? Ela era totalmente descontrolada com a alimentação. Comia de tudo, muita coisa doce, muito refrigerante. E aí eu sofri muito, porque tinha que combater, né, esses vícios alimentares que ela tinha, porque o que mais a médica falava era isso: tem que controlar essa glicose e essa pressão arterial, porque a tendência vai ser essa demência aumentar.
né? E assim, ela sempre, minha mãe, ela sempre foi muito resistente, muito resistente. Ela não aceitava ninguém cuidando dela, ela não aceitava ninguém fazendo nada para ela, e foi muito complicado para mim. Eu sofri muito. Eu lembro que para eu encontrar realmente um especialista que quase mesmo que olhasse para o que ela estava sentindo e tranquilizar, sabe? Porque, nossa, eu lembro que depois dessa médica, a médica encaminhou ela para endocrinologista para ver se falava a alimentação dela, mas sem efeito mesmo. Aí eu disse, não, eu tenho que procurar algum especialista por conta própria. Aí levei ela para neuro. A neuro fez um teste com ela, rápido, e falou, olha, realmente eu estou percebendo que ela está com uma alteraçãozinha neurológica, coisa e tal. Aí eu conversei, e também, quando eu levava ela para médico, que era que eu fazia? Eu dizia, a gente vai ali, a gente vai dar um passeio, coisa e tal. Aí quando eu chegava na clínica, eu dizia, mãe, olha, o atendimento vai ser para mim e para a senhora, só que primeiro eu vou entrar, viu? Primeiro eu entro, aí depois a senhora entra, tá certo? Aí ela já ficava emocionada, porque realmente ela era muito resistente. E quando eu entrava, eu geralmente ia para a recepção. Deixa eu só te apresentar um pouquinho você para o pessoal que está entrando agora. Então, boa noite, pessoal. A Rúbia, ela é convidada, ela é uma profissional da saúde e ao mesmo tempo não é, né, Rúbia? Porque se a gente convidou ela porque ela tem a experiência do cuidado com a mãe dela, né? Então ela está falando da mãe dela. E temos a nossa convidada também especial da noite, que é a professora Marina, especialista em cuidados paliativos, e ela vai falar um pouquinho sobre os conhecimentos técnicos do Alzheimer. E a Rúbia está falando da experiência dela com a mãe dela que ela está tendo agora no momento, né, Rúbia? Pode continuar. Sejam todos bem-vindos. Isso. Então, continuando. Aí eu sempre, quando eu chegava nos consultórios, eu falava com a recepcionista, né? Conversava, explicava o assunto, coisa e tal, e dizia, olha, por favor, deixa eu entrar primeiro, porque eu preciso explicar o que é que está acontecendo, enfim. E essa neurologista, ela passou, meu Deus, uma medicação para ela, que eu sei que eu não vou comentar sobre o nome do remédio, mas assim, eu percebi que ela ficou mais agitada ainda, muito mais agitada. Ela ficou de um jeito que a minha mãe ela ia descalça para a rua. E assim, eu nunca vi uma cena daquela, tamanha era a agitação. Eu disse, não, esse remédio tem que estar com alguma coisa errada, eu não vou mais dar esse remédio à mamãe, não vou mais levar a minha mãe para essa médica de volta. Aí eu lembro, levar para o geriatra, né? E perto da minha casa abriu um consultório popular e tinha uma geriatra. Mas nessa época eu estava tão nervosa em ver a minha mãe naquela situação. Ela era muito agitada e assim, totalmente descontrolada em relação tanto à medicação, que ela já fazia medicação de pressão alta e glicose, né? Diabetes. E assim, eu dava a medicação a ela dizia que tinha tomado. Eu não tomei, eu preciso tomar. Não, minha senhora já tomou. Aí minha filha, ela ia na farmácia, comprava e tomava de novo. Olha, eu só vivia socorrendo ela, porque era a glicose que baixava demais, era sono demais que ela sentia, era muito mal-estar que ela sentia, e tudo isso era por conta das medicações que ela tomava descontrolada, porque ela não aceitava, né, acho que a doença já, não aceitava que ela já tinha tomado. Entendeu? Então, assim, foi uma época em que eu tive que chegar nas farmácias aqui do meu bairro e proibir as pessoas a venderem medicação para ela. Né? Eu cheguei a proibir, eu disse, vocês estão proibidos de vender medicamento a ela. Levei foto dela e tudo. Porque se minha mãe chegar em casa com medicação, eu vou denunciar vocês. Expliquei a situação. Eu disse, eu não estou mais aguentando, estou vendo minha mãe morrer de tanta medicação que ela está tomando, ela está doente, por favor, me ajudem. Enfim, aí quando cheguei na consulta com essa geriatra, eu fiz esse mesmo procedimento, e antes conversei com ela. Meu Deus, quando eu entrei no consultório, que a médica olhou para mim e perguntou o que era que estava se passando, eu desabei num choro, eu chorava incontrolavelmente. E a médica, o que é que tá aí? Eu expliquei para ela, ela fez, olha, veja só, eu entendo que sua mãe está nessa situação, você tem que se cuidar, porque se você não se cuidar, você vai ficar pior do que ela. E ela precisa de você para cuidar dela, então você precisa ter saúde.
né? Aí foi que essa médica, realmente ela prescreveu as medicações, e eu percebi que realmente depois dessas medicações, ela ficou mais tranquila, As medicações entendeu? Só que eu fiquei acompanhando ela com essa geriatra, e de repente essa geriatra sumiu. Não consegui mais achar. Aí depois que eu fiquei sabendo que ela tinha se aposentado, eu disse, não, agora eu tenho que procurar outra geriatra. E eu não encontrava. Aí foi que eu lembrei de um psiquiatra que ele já tinha cuidado de uma ex-cunhada minha, que ela teve um problema de depressão muito forte. Aí eu levei ela para esse psiquiatra. E também, graças a Deus, foi assim, sabe? Foi uma luva, caiu com uma luva, graças a Deus. Eu não vou dizer a você que com as medicações melhorou 100%, porque é muito difícil lidar com o paciente de Alzheimer, né? Porque eu mesma percebia isso. Que eu estudava muito, né? Eu pesquisava muito, como é que a gente faz, diante de tal comportamento. E assim, ela tinha uma coisa que a casa dela não era a casa dela, então ela tinha que ir para a casa dela, saía, eu não via ela sair. Quando começou, eu estava trabalhando, e assim, eu não trabalhava sossegada, porque de todo instante eram as pessoas ligando, as pessoas que ficavam tomando conta dela. Tua mãe saiu, eu não vi. Tua mãe saiu com tua filha, eu não vi. Nossa, eu ficava maluca. Enfim, o meu desempenho no trabalho foi caindo, até que a empresa chegou a me demitir, porque realmente meu desempenho foi lá para baixo, entendeu? Então, assim, é muito difícil lidar com um paciente com Alzheimer, porque eu pesquisava, né, na internet como era que eu deveria lidar, mas eu observava que as orientações não funcionavam. Sabe, não funcionava. Era raro funcionar, era raro. Tipo, eu quero ir para casa, abre aqui, eu quero ir para... Eu comecei a esconder chave, né? Eu comecei a esconder chave porque ela perdia muito chave. Tanto perdia como queria sair, sabe? Quero ir para minha casa. E a casa dela, na cabeça dela, era a casa da mãe dela, que morava aqui próximo. E quando ela chegava lá, aí aqui não é minha casa, eu quero ir para minha casa, porque meus filhos vão chegar da escola, coisa daí, os filhos dela já tudo adulto, então assim, é complicado, é complicado. E primeiro porque assim, tudo novo, né? Você nunca lidou com aquela situação. E a minha mãe, ela era uma pessoa muito ativa, ela era muito ativa, entendeu? Ela sempre foi evangélica. Então, ela tinha as atividades dela na igreja, ela era uma pessoa que trabalhava com decoração, quando começou esse casamento. em Rúbia, nesse início, quando começou esses sinais, mas você percebeu ou demorou um pouco, cair a ficha que atormentava com o início de Alzheimer? Como que foi assim que você percebeu no início? Porque às vezes a pessoa não entende, né? Acha que tem alguma coisa que a pessoa quer chamar atenção. Como que foi assim quando você teve a percepção? Ou você não percebeu no início? Eu percebi no início, Messia. Quando eu percebi, eu não estava morando com ela. Eu estava casada, morava com minha filha. E muitas vezes, quando eu ia lá, eu percebia. Primeiro, ela não queria mais se cuidar, entendeu? Ela não tinha mais aquele cuidado com ela, como ela tinha antes. E eu lembro, o que me despertou mais ainda foi que eu prestava serviço com uma ex-cunhada minha e ela tinha deixado uma encomenda lá. Ela disse, olha, Rúbia, eu deixei uma encomenda lá com tua mãe. Eu não deu para deixar aí na tua casa, porque eu disse, então tá bom, beleza, eu vou lá. Aí eu fui lá pegar. Eu disse, mãe, eu vim pegar a encomenda que fulana deixou para mim. Ela encomenda quem encomenda. Aí eu lembrei a ela, né? Ela fez, eu não estou sabendo não, disse, mãe, ela falou que deixou com a senhora. Aí ela falou, eu vou arrumar aqui, mas eu não estou lembrada disso não. Eu disse, tá bom, depois a senhora lembra. Aí ela me deu, eu fui para casa. Aí no outro dia, ela foi na minha casa levar a encomenda. Eu disse, não, mãe, a senhora já me deu. Ela, não, menina, não dei, ela deixou em casa. Tu não fosse na casa, mas eu disse, eu fui lá, mãe. Aí foi que eu despertei, eu disse, não. Aí eu chamei um irmão meu irmão mais velho, eu disse, olha, a gente precisa cuidar de mamãe, porque tá se passando isso. Quem tem que cuidar da gente é ela, que na época ela morava sozinha, né? Aí foi quando eu realmente comecei, e eu comecei a perceber, né? Isso talvez pode ser Alzheimer.
porque eu já sabia, né, que o Alzheimer ele provoca, né, esses esquecimentos, coisa e tal. Eu disse, vamos cuidar dela, porque se a gente não cuidar, vai piorar, vai piorar. Aí quando eu voltei para morar com ela, que houve uma situação, eu precisei voltar para morar com ela, aí foi que as coisas foram, sabe, aumentando, aumentando, aumentando. Eu percebia, era tipo um dia de terça-feira, aí na domingo, ela se acordava, tomava um café e eu só observando, né? Aí se arrumava, pegava a Bíblia, pegava a lição bíblica da escola dominical. Aí eu dizia, a senhora vai para onde, mãe? Vou para a escola dominical. Eu, não, mãe, hoje é domingo não, hoje é terça. Hoje é domingo, porque ela era bem resistente. Hoje é domingo. Eu, não, mãe. Aí mostrava para ela, ou no celular, ou no calendário, olha, hoje é tal dia, olha, hoje é terça, não vá não. Às vezes ela resistia, sabe? Ia. Mas aí eu ficava de longe olhando, porque como a igreja é perto da minha casa, eu ficava de longe observando. Aí eu observava, aí ela voltava para casa. Aí foi quando realmente eu disse, não, a gente precisa cuidar dela. Então é isso. E foi muito difícil, sabe? Para mim o mais difícil mesmo era ver ela se acabando na comida e nos medicamentos, porque ela só queria comer o que não podia. Era muito açúcar, era muito refrigerante, leite integral que ela não podia, né? Porque quem tem diabetes não pode, né, estar consumindo todo tipo de leite. O importante é que a Então, para mim, no começo foi bem difícil. né? Às vezes a gente dá uma alimentação e eles acabam esquecendo que comeu, né, Marina? Ou que com a medicação, então a gente tem que estar atento a isso mesmo. É bem importante. Sim, sim. É importantíssimo. Isso. Até porque, assim, quando a família descobre, né, que o seu familiar tem Alzheimer, geralmente, é como a gente comenta, já está na fase 2, né? Então, assim, por que é tão difícil perceber que o seu familiar tem Alzheimer? Porque o Alzheimer, qual que é a principal causa? Né? Qual é o principal sintoma? A demência. Só que não se trata de uma demência, é uma demência mais progressiva. Né? Então, por que é difícil a família perceber, pelo menos no início, né? Isso em toda a família, né? É difícil perceber que o seu familiar esteja com Alzheimer, porque a gente entende que todo idoso vai ter demência. Socialmente, é uma coisa cultural, né? Então, culturalmente, a gente entende que, ele está esquecendo das coisas, mas é da idade, né? Ele está trocando os nomes, mas é da idade. Ele está esquecendo o remédio, mas é da idade. Ele está esquecendo o fogão ligado, mas é da idade. Então, são coisas rotineiras que a família às vezes não percebe. Não saber a doença, realmente não conhecer a doença. Então, essas situações acabam se passando despercebidas. E quando a família realmente percebe que o paciente, o seu familiar tem uma possível progressão, ou seja, o Alzheimer, geralmente ele já está na fase 2. Né? Então, o que é a fase 2? Na fase 2 do Alzheimer, aí ele já começa a ter o que a gente chama de alucinações, né? Que uma das alucinações é essa que ela descreveu, que é sempre querer voltar para casa, né? Por que o paciente sempre vai ter essa vontade de voltar para casa? Porque no nosso cérebro a gente tem a memória de curto prazo, né? E memória de longo prazo. Então, tem 2 tipos de memória. Tem memória de curto prazo. Memória de curto prazo são as coisas do agora, do momento atual, as lembranças mais atuais. Então, essa é a lembrança e memória do agora. Né? E tem memória de longo prazo, que são as memórias de coisas lá da infância, que marcaram. E, geralmente, essas memórias de longo prazo trazem a formação da personalidade da pessoa. Então, ele vai lembrar o que acontece. Como a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ela degenera a parte cerebral, fazendo com que atrofie. Então, o cérebro ele diminui de tamanho ocupado já. E com isso, diminui a memória. Só que o que permanece no cérebro é somente essa memória de longo prazo. Ou seja, coisas da infância dela. Então, ela só vai lembrar de coisas que foram realmente marcantes para a formação da personalidade dela. E é isso que a gente vê que muitos filhos e cuidadores acabam sofrendo muito, porque esses pais não reconhecem os filhos nessa fase, e acaba sendo super normal isso, né? Mas para o filho que nunca
imaginou o que é o Alzheimer e nunca pensou que seu pai, a sua mãe, seu ente querido iria descobrir essa doença, então para o filho é impactante. A gente vê que o filho sofre demais quando ele descobre que o seu pai não está lembrando de quem ele é. Aí o que acontece? Outra cena super comum, né? Além dela querer ir embora de casa, né, que é a casa da infância dela, que é onde ela adquiriu a personalidade e toda a história da vida, ela acaba muitas vezes confundindo os filhos e chamando os filhos de filhos diferentes. Então, por exemplo, se ela olha o semblante de um filho e ela vê que aquele filho lembra o semblante de alguém que marcou a infância dela, ela não vai chamar o filho pelo nome dele, ela vai chamar o filho pelo nome daquela pessoa que tem um traço parecido, mas que lembrou ele durante a infância. Então, por exemplo, a mãe dela é muito comum, a filha chama, no caso, a mãe chama a filha de mãe, né? Então, que ela olha o semblante da filha, lembra traços da própria mãe, ou da tia, alguém da família que tem traços parecidos. Então, ela não reconhece o filho, né, quando o filho já está mais velho. Ela não reconhece. O filho mais velho é uma mãe, no caso é a sua mãe, a sua filha, a sua prima, mas alguém que ficou lá na memória pelo longo prazo. Mais ou menos isso. Marina, Marina e o áudio, eu acho que tem alguma coisa que está dando interferência no teu áudio, Marina. Melhorou um pouquinho? Melhorou. melhorou. Eu vou tentar deixar um pouco mais. Melhorou. Aí. Mas deu para escutar um pouquinho? Deu para entender, sim. Marina. Deu. Está falando esse assunto maravilhoso. Um pouquinho mais dele. Legal. Então é isso. É uma coisa assim que eu observei também, é que eu não sei se isso colaborou para essa demência de Alzheimer nela. Ela quando saúde, ela falava muito de coisas passadas, de vivências sofridas que ela teve. Ela falava demais e eu conversava muito com ela. Eu dizia: mãe, pare com esses assuntos, isso vai lhe prejudicar, vai prejudicar a sua mente. Isso não é bom, isso já passou, a senhora não vive mais isso, hoje a senhora vive outra fase, outra vida, a senhora venceu. Sim. Mas assim, ela não aceitava. E às vezes ela tinha um prazer de falar daquele sofrimento, sabe? Daquela angústia. E também, ela começou com isso muito cedo. Acho que ela estava com 62 anos, quando ela começou a apresentar essa demência, muito nova. E também eu percebi que foi depois da morte do meu pai, entendeu? Porque ela era eles eram um casal muito bonito, muito unidos. Entendeu? Eles conversavam muito, ele era muito companheiro dela, ele era muito, muito parceiro dela. E a morte do meu pai foi uma morte que ninguém esperava. Meu pai fosse embora assim tão cedo, por uma doença tão boba. Porque meu pai começou com a gripe, e da gripe foi para uma broncopneumonia, daí meu pai veio falecer, porque ele era médico também. E quando ele teve, né, a broncopneumonia, a glicose subiu muito, enfim, ele veio a óbito. E depois da morte dele, ela ficou muito deprimida, entendeu? Muito deprimida e não aceitava ninguém cuidar dela. A gente queria levar para psicóloga, as irmãs dela vinham, conversavam com ela. Vamos, a gente te leva, coisa e tal, mas ela não queria. E eu percebi isso também, que foi depois da morte do meu pai. E depois da morte do meu pai também teve outros problemas, e ela guardou muito aquilo que aconteceu, não se abriu com ninguém, sabe? E depois de uns 2, 3 anos aí começou esse esquecimento. Eu não sei se isso influencia, mas foi uma coisa que eu percebi que foi muito ligado, entendeu? Sim. Foi muito próximo, assim, do acontecimento do outro. Sim.
é que o Alzheimer, na verdade, ele não tem uma causa definida, né? Então, até onde a gente sabe, até onde foi visto, tem a questão genética, né? Mas também tem sim essa interferência com traumas, né? Então, caso não só o Alzheimer, mas várias doenças, a gente vê que a pessoa geralmente desenvolve a partir de um trauma e realmente uma perda. E essa perda, ela mexe com tudo, né? Então, acaba ativando, de certa forma, essa patologia que já estava na genética, de certa forma. Então, assim, o Alzheimer, hoje em dia, a gente vê mais relação com a genética, com essa questão dos traumas também, e com a parte da idade, né? Hoje em dia, as pessoas chegar até os 90, até próximo dos 100 anos, então também tem essa questão da faixa etária. A partir dos 90 anos, a propensão acaba sendo muito maior, né? Então, mas Não, Maria, como a Rubia ressaltou, né? A alimentação, ou assim, o estilo de vida, né, praticar esporte, não ter um estilo de vida adequado, será que também atinge, também contribui? o estilo de vida, sim, por exemplo, que tiveram uma vida ou muito excesso de estímulo, trabalharam, mas de uma forma repetitiva, a ponto de não mudar a rotina, né? Ou pessoas que realmente se aposentaram, né? Não fizeram mais nada. Então, não ativaram mais a parte cerebral. Então, tem tanto algumas tanto a falta de exercitar o cérebro, né? Ou também o exercício do excesso no sentido de memória, do sentido lógico, né? Então, pessoas que trabalhavam só com coisas racionais a vida inteira, e não conseguiam trabalhar o emocional durante a vida. Também essa perda não trabalhou o seu emocional, trabalhou muito do lado racional, ainda tem um ponto de oportunidade, né? Então, pode sim ter Pessoal que está aí presente na live, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar também, tá? Sejam bem-vindos, a live é nossa. Que legal. Gente, a minha filha está aqui me fuçando, dizendo o seguinte: mãe, a senhora tem que falar aí que eu sofri também, porque teve uma época que ela já medicada, tá? Ela já tomava os controlados. Ela estava tão agressiva, tão agressiva. Ela agredia minha filha por nada. Às vezes bastava, coitada, pegar um brinquedinho assim para brincar, ela partia para agressão para cima da minha filha, a ponto da minha filha ir pedir para ir morar com o pai, né? Ela disse: mãe, por favor, deixa eu ir morar com meu pai porque eu não estou mais aguentando. Nossa, aquilo ali cortou meu coração, entendeu? E eu tive que deixar porque realmente eu vi que estava influenciando muito mesmo no psicológico da minha filha. Aí eu sofri, viu? Sofri um bocado. Mas aí foi quando eu disse: não, eu tenho que chamar uma pessoa. Foi quando eu contratei, né, uma pessoa para ficar somente olhando a minha mãe. Né? Eu disse: olha, a senhora vai ficar só olhando minha mãe, só isso. Para onde a senhora for, para onde ela for, a senhora vá. Porque uma coisa também, eles esquecem, né? Eles esquecem onde é o sanitário, eles esquecem onde é que faz as necessidades fisiológicas, né? E outra coisa também que eu percebi, eu escondia tudo. Eu escondia faca, eu escondia tesoura, detergente de lavar louça, tudo isso tem que ser escondido, perfume. Porque eu lembro que uma vez eu tinha comprado uma lavandinha para usar nela, né? Para tomar banho. E uma vez e que resistência eles têm para tomar banho, né? Meu Deus do céu. Sim, eles têm resistência para banho.
É muito comum do Alzheimer essa resistência para o banho. Porque eles entendem que o banho é uma coisa invasiva, né? Então, como eles não têm mais noção em relação a tempo, espaço, em que ano que a gente está, então, para eles, tanto faz banho ou sem banho, só que o banho, como é uma coisa íntima, então eles se sentem invadidos, né? Então, essa acaba sendo uma das grandes dificuldades, né? Com quem trabalha com pacientes com Alzheimer. Digo, as cuidadoras, né? Sempre relatam essa dificuldade. Acho que o vídeo da Rúbia caiu. Eu achei bem interessante, Marina, ela tocar no assunto do que a família sofreu, né? E aí, levando assim para o nosso lado profissional, né? Às vezes, assim, nem no caso dela, é uma pessoa que não tem muita experiência, foi uma coisa nova na vida dela, né? E às vezes até o profissional que já está na área da saúde, que já tem ali até um determinado, uma experiência, às vezes ele se ofende por determinadas atitudes de um paciente com Alzheimer, né? De repente, quando um paciente xinga ou agride, já aconteceu muitas vezes assim, de a gente ver situações no lar do profissional ir embora, entendeu? Como se o idoso fizesse aquilo porque quis, porque não foi com a cara dele. E assim, é bom a gente ressaltar esse assunto assim. É coerente um profissional que está ali, assumir o plantão, só porque o idoso que tem Alzheimer, ele xingou, ele agrediu, é coerente do profissional sair e abandonar o plantão porque aquele foi ofendido? Não, não, na verdade não é coerente. Mas assim, aí você tocou numa questão que eu também sempre procuro comentar com as alunas, né? Que é a formação de profissionais, né? Formar profissionais capacitados, né? Para atuar com pacientes com Alzheimer. Porque na maioria dos cursos de cuidador, né? A gente vê que qual que é o principal foco? Aprender a cuidar do paciente e cuidados diários, né? Por exemplo, banho no banho, né? Alimentação, medicamentos, atividade de lazer, quando possível, né? Então, adaptar a rotina do paciente. Mas esse lado do emocional do cuidador, né? Então, infelizmente, ainda não é muito mencionado, né? Na maioria dos cursos. Então, eu acho muito importante a gente poder orientar os cuidadores, né? Em relação a cuidar da sua saúde emocional, saber lidar com os transtornos neurológicos e psiquiátricos também, né? Porque o Alzheimer, toda essa questão de irritabilidade, faz sentido, já é da própria doença, né? Da Sim. própria patologia. Então, é interessante a gente poder preparar os profissionais para estarem prontos para essa situação. Não que seja fácil, porque mesmo o profissional que já tenha uma noção disso, ele também vai sofrer. Né? Mas pelo menos ele entendendo que isso já faz parte do processo, né, da doença de Alzheimer, fica mais fácil para ele conseguir trabalhar e ele auxilia a própria família, porque a família não tem essa estrutura e não tem, então ele acaba intervindo, né? Então ele tem um papel fundamental para auxiliar essa família também em como lidar com esse idoso, né? Nessa situação, na parte totalmente emocional, porque tudo tem que ser adaptado, né? Inclusive a rotina. Então vai mudar bastante coisa nesse processo. Exatamente. Outra dúvida também é bom que a gente esclareça para a gente que é profissional da saúde, né, que trabalha, ou que seja cuidador, ou técnico, enfermagem, enfermeiro, que de repente a gente lidar com uma situação de a gente estar na casa ali cuidando muito tempo, né, tem muito cuidador que cuida muito tempo de um idoso, e de repente aquele idoso ele vai apresentando os sinais e sintomas, né, do Alzheimer. Sim. É assim, e realmente a gente tem que fazer evolução, tudo. Pra gente não fugir da ética profissional, não é certo a gente falar ele está com Alzheimer, porque até então quem tem que diagnosticar é o médico, né? Então, como que a gente refere o familiar? Como que a gente coloca ali naquela evolução para não dar o diagnóstico antes de ter passado por um profissional especializado? Bom, consegue me ouvir? Tá bom o áudio? Tá ótimo. Estou esperando para de novo. Então, essa parte do diagnóstico é um pouco bem complicado, na verdade, né? Porque assim, por mais que a gente seja profissional, né? E a gente consiga ver alguns sintomas, os sinais, os sintomas,
Nós, por não sermos médicos, né, então a gente não pode dar o diagnóstico exato. Então, o que a gente pode e deve fazer? Solicitar, né, para a família encaminhar para o médico neurologista, porque é o médico que vai dar realmente o diagnóstico. Porque como que ele vai ser diagnosticado? Então, ele precisa fazer a ressonância magnética, né, e outros exames que o médico vai solicitar. Né? Então, a gente precisa do diagnóstico clínico, diagnóstico médico, para conseguir realmente confirmar. Só que aí que é o desafio para a maioria de nós, profissionais de saúde, né? Porque muitas famílias não aceitam. Então, também tem essa questão. Então, tem muitas famílias que pensam, não, mas o meu familiar, não, imagina, ele não vai ter Alzheimer. É só, né, só uma simples demência. Mas imagina esse Alzheimer. Não é, você está enganada. Então, a família não aceita. E, assim, eu já vivenciei situações, né, que isso é o maior desafio. Da família realmente aceitar que, opa, o meu familiar, ele tem Alzheimer. Possivelmente, ele pode ter Alzheimer, né? E como ela comentou, ela mesma como filha, ela começou a perceber e foi atrás. Mas tem filhos que não aceitam. Então, a gente precisa estar sempre esclarecendo, levando as informações, né? E, enfim, e procurando estar dentro da nossa evolução, né? Da nossa evolução clínica, está sempre arquivando isso tudo, né? Porque quando o idoso vem na terceira fase, geralmente a família, quando não quer admitir que seu familiar tem Alzheimer, ela deixa chegar no estágio 3, né? Então, assim, a gente já vai tendo esse preparo em como lidar com essa situação e ter toda a adaptação da casa, dos móveis, né? Do quarto do paciente, né? Todas as mudanças que vão ocorrer. Exato. E sobre nós profissionais, assim, quais os cuidados assim que nós devemos ter, né? Ou que seja paliativo, ou que seja com Alzheimer. Quais os nossos cuidados assim que a gente deve ter? Porque geralmente eu sempre vejo assim, às vezes o idoso ali tá acamado, de repente ainda tem só aquela rotina do banho de leito, esse negócio do banho de leito comigo, eu sempre falo, paciente meu toma banho de aspersão, toma banho de chuveiro. Porque às vezes fica só naquela rotina de cama, não põe o paciente numa poltrona, não acomoda, não faz, né, as medidas de conforto. Qual é a orientação que você dá para esse profissional? Que acha que tá ali, vou só trocar a fralda e deixar ali e acabou. Não. Na verdade, assim, por exemplo, o profissional cuidador, além de orientar a família para levar o paciente, né, ao médico, outros dois profissionais que são fundamentais que o cuidador solicite é fisioterapeuta, né? Então, a gente sempre vai estar atuando junto com vocês, cuidadores, sempre tem que ter uma fisioterapeuta junto, um físio, uma físio, e também o fonoaudiólogo, né? Por quê? Porque o Alzheimer ele vai ter as 3 fases, né? Então, o paciente vai passar pelas 3 fases, e independente do tempo de duração de cada uma. Né, de cada uma delas. Mas, por exemplo, quando chegar na fase 3, que é o estágio final do Alzheimer, então vai precisar uma equipe multidisciplinar ali. Né? Então, para auxiliar, inclusive, o cuidador. Então, não é para dar mais trabalho para o cuidador. Pelo contrário, é para auxiliar o cuidador para que não fique pesado para ele no final, né? Porque daí o que acontece? O idoso, ele vai tendo atrofia. Ele vai começar tendo atrofia muscular, já na fase 3. Então, na fase 3, ele já vai ter atrofia muscular. Por ter atrofia muscular, ele já não vai conseguir se equilibrar. Então, isso já vai dificultar o cuidado para o cuidador, né? E aí ele vai atrofiando a musculatura e fica acamado. Quando ele fica acamado, não é pelo fato dele estar acamado que ele não vai continuar atrofiando. Então, se não tiver um fisioterapeuta, ele vai ficar, né, como a gente chama, em posição fetal. Então, ele fica igual um bebezinho quando está na barriga da mãe. Então, ele vai ficar igualzinho uma posição fetal, tá? Que já faz parte também da progressão, né, da doença. Então, o cuidador ele precisa evitar que o paciente chegue nessa posição, né, que ele fique em posição fetal. Ele precisa retroceder isso. Né? Então, aí que é importante o cuidador, sim, chamar o fisioterapeuta, chamar o fono também. Por quê? Porque quando ele estiver nessa fase 3, como a musculatura já vai estar atrofiada, ele vai ter dificuldade respiratória. E lembrando que quando a gente fala, né, quando a gente fala em atrofia muscular,
A gente tem a musculatura externa, que são os músculos que a gente vê, né? Então, os músculos esqueléticos. Então, toda a parte do esqueleto vai atrofiar, mas não só essa musculatura externa, a musculatura interna também. Então, quais os músculos que o idoso vai ter prejuízo? Começa, tanto que um dos sintomas, né, é a musculatura esfinteriana. Então, ele já, nas primeiras fases, ele já não tem controle da musculatura esfinteriana. O que é a musculatura esfinteriana? É o controle do xixi. Então, na primeira fase, ele já não consegue mais controlar. Ele acaba urinando sem perceber que urinou, e assim vai, né? E já na última fase, ele já não vai ter controle nem da musculatura respiratória. Então, como ele vai estar totalmente atrofiado, ele não vai ter o que a gente chama na físio de expansão pulmonar. Então, ele não vai conseguir expandir a parte pulmonar, vai prejudicar totalmente a parte ventilatória, né? Então, ele vai precisar de físio-motora, físio-respiratória, neuro e a fono também. Por quê? Porque vai ter alteração de deglutição. Então, ele começa a se afogar com a própria comida, ele não consegue engolir mais. E lembrando que até, né, a gente sabe que afogamento pode levar a óbito, né, no caso dos idosos, justamente por ele ter mais força de deglutição. Então, é extremamente delicado a terceira fase. Então, o cuidador tem que ter essa atenção, né, e chamar, sim, os profissionais quando necessário. E no último caso, quando o paciente acaba utilizando a sonda, né, aí entra os cuidados de enfermagem também, né, e nutrição. Enfim, essas são as medidas paliativas. E no período do plantão, enquanto corre o plantão, se atentar também às mudanças de decúbito, né? A proteger as preeminências ósseas, né? Porque eu sempre falo assim, eu tenho um olhar assim, eu acredito que um paciente que ele tem um cuidador ali na casa, no home care, a gente cuida só de um. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que a gente tem que fazer o máximo para que ele não tenha lesão por pressão, porque a gente está ali para isso, para cuidar de um, né? Tá cuidando de um. Então, isso é muito importante a gente se atentar. Nós, como profissionais ali que está ali às 12 horas no plantão, tá fazendo a mudança do decúbito, né? Tá protegendo as preeminências ósseas por causa da falta de circulação, para não estar, como diz assim, agravando, né? Alguma coisa assim, alguma coisa a mais naquele paciente idoso, acamado. Sim. E até é interessante você falando da parte da alimentação, como ela comentou da parte da alimentação, né? Que realmente o idoso ele come muito, porque como ele tem alteração da consciência, então ele não lembra que ele comeu, né? Muito comum a gente ver idosos que comem uma vez, aí depois dá uns 5 minutos, eu tô com fome. Daí você pensa, gente, mas a barriga não enche, né? E esses dias uma das pacientes que eu atendo, ela a nutricionista tem que ir lá e puxar a orelha dela toda semana, porque senão ela tá engordando, ela acaba engordando porque ela comer toda hora, né? Então, por isso que daí tem que ter também o acompanhamento da nutricionista. Lembrando que quando engorda, né? Daí também aí até dificulta a cicatrização. Então, né? Para vocês, na parte da enfermagem também, quando o idoso não se alimenta de forma adequada, interfere na cicatrização. Então, tá tudo interligado, né? Nos cuidados com o paciente acamado, principalmente Alzheimer. É verdade. E na questão do banho, Marina, como ela citou, que eles apresentam muita resistência, não só banho, medicação. Qual é a importância? O que é importante eu, como cuidador, que eu estou ali 12 horas ali, para evitar que isso aconteça? É conversar, é ter paciência, explicar. Porque já aconteceu de eu pegar paciente que não queria tomar banho, além de estar assim, todo entrevado na cama, e não quer, olha, a gente só dá banho no leito, ele não quer isso, não quer aquilo. E eu chegar lá, conversar, olha, seu João, vou falar o nome fictício aqui. Seu João, a gente precisa conversar. Olha, meu nome é Mércia. Hoje eu vim aqui cuidar do senhor. Me dá um abraço aqui, não tenha medo, o senhor não vai cair. Então é isso importante, essa terapia, nós profissionais, passar para eles. Porque daí eles se sentem seguros. E esse mesmo paciente, por incrível que pareça, ele estava todo, como você falou lá o nome técnico, esqueci? Quando fica lá na... Isso. Ele estava e eu conversando, fui falando que você acredita que eu consegui tirar ele da cama, levei ele pro chuveiro, ele esfregou a cabeça dele. Tudo isso com conversa. Chamei a mulher dele, eu falei, vem ver aqui no cabelo. Então, às vezes é uma questão de conversa, né? Falar, abraçar. Uma coisa que o idoso tem muito é quando a gente vai remover ele na cama, ele acha que vão cair. Então, eles têm muito esse medo. Então, a gente precisa
passar essa segurança. Não tenha medo, o senhor não vai cair, eu estou aqui. Eu até, geralmente, até brinco, né? Eu falo assim, é mais fácil eu cair do que o senhor cair. É mais fácil eu cair do que a senhora cair. Então, não tenha medo. Estou aqui, olha o tamanho da neurônio aqui, ó. Conversar, interagir com o paciente, isso também ajuda bastante. Acaba Sim, sendo uma terapia, isso, né, Marina? sim, é muito importante. Isso do conversar e interagir, até levando o exemplo, né, dela que ela citou para nós, da mãe dela e tal, o que, que eu vejo que é a maior dificuldade dos profissionais que não têm o conhecimento sobre Alzheimer, enfim, é entender que nós temos que entrar na realidade deles e não que Exatamente. entre na nossa realidade, né? Então, assim, muitas vezes a gente chega no atendimento e ele fala, nossa, quanto tempo eu não te vi! Ou às vezes fala, quem é você? Então, ao invés da gente ficar, nossa, você não vai lembrar de mim, como que não sei o quê, como que tá me confundindo com a irmã dele ou com a mãe dele? Não, você tem que ir levando, né? Não, eu tô aqui, que bom que a senhora acordou, vamos fazer isso, né? Que nem você falou, vamos pro banho, vamos isso. Porque, assim, uma coisa que eu sempre costumo falar para as alunas é o seguinte, tem um filme que é aquele Como se fosse a primeira vez. Não sei se você já assistiu aquele filme. Como se fosse a primeira vez. Não. É um filme muito legal. Não tem nada a ver especificamente com Alzheimer, mas é um filme em que um cara se apaixona por uma guria que perdeu a memória, né, de curto prazo e não lembra mais. Então ela só ficou com aquele último dia que ela memorizou antes de ter o acidente. Então, que foi o dia do aniversário dela. Então, o dia do aniversário dela foi o último dia que ela memorizou antes de ter o acidente. E depois que ela teve esse acidente, ela perdeu totalmente a memória. Então, por isso que o nome do filme é Como se fosse a primeira vez. Com o paciente com Alzheimer, acontece a mesma coisa. Então, é como se ele vivesse aquela situação, aquela realidade, todos os dias, como se fosse a primeira vez. Né? Igualzinho como se fosse a primeira vez. Sempre, eles contam sempre, pode me ver 20, 10 vezes, vai contar sempre a mesma história. E nós temos como que ouvir como se fosse a primeira. Ah, só que, nossa, eu não sabia. Mesmo que já ouviu 1000 vezes. A gente tem que ir na deles. Como se fosse a primeira vez, né? Então você vai escutar aquela história 1000 vezes. Ele vai repetir coisas do passado, né? Então por isso que até comentou que para a família é difícil, porque ela questiona, mãe, porque a senhora volta no passado, mas é que é o que ficou, como se fosse a primeira vez, né? Ficou aquela memória. Não tem outra memória na mente dela, ficou só aquilo. Então, todo dia ela vai vivenciar aquilo. Então, o que a gente tem que fazer? Adaptar a rotina àquela memória que ela ainda tem. Né? Então, tentar deixar as coisas mais próximas do que ela ainda lembra. Né? E não simplesmente, o que a gente não pode fazer? Corrigir ela, falar, não, o senhor está louco, a gente não está em 1930, o senhor está louco, a gente está em 2023. Não, a gente precisa concordar até com eles. Não, vamos lá. Então... Momento, né? Outra coisa também, Marina, é que é importante o profissional evitar é chamar com nome diminutivo, colocar bebezinho, esse negócio. Não, ele é uma pessoa ali de idade, é uma pessoa, a gente tem que falar com respeito. Senhor João, Senhora Maria, estou aqui. Né? Eu acho muito assim, meio que estranho, esse negócio, ai, meu menininho, ai, não sei, o que você acha dessa posição do profissional? Aí essa parte eu já fico até meio, até nem sei o que eu vou falar, como fala e como dizer isso, porque assim, aí é outra coisa que é um desafio para nós profissionais, que é a questão do apego, né? Enfim, porque a gente se apega muito, demais com eles, né? E na fase inicial, enquanto eles ainda têm consciência de quem eles são e tudo mais, então assim, a gente acaba realmente não pode de jeito nenhum, né, falar com eles como criança. Mas o que eu tenho observado, né? Quando eles chegam na fase 3, eles não compreendem mais. Né? Então, se a gente fala isso como adulto, na fase 3, eles já não vão entender. Então, exceto, né, a fase 3, realmente as outras fases não faz sentido a gente falar com ele como crianças, né, como bebês e tal. Mas quando chega na fase 3, que é a fase que, inclusive, olha que interessante, já estão em posição fetal de novo, né? Quando chega nessa fase, aí como eles perdem realmente a noção e a capacidade de falar e tudo mais, né? Então, a gente vê que eles acabam realmente voltando a serem bebês, né? Nessa última situação, que é o terceiro estágio somente, infelizmente.
Mas, até em relação a essa parte da criança, eu acho muito interessante você ter comentado nessa questão, por quê? Porque, que nem eu comentei, né, dessa parte da memória de curto prazo e longo prazo, e quando a gente fala de memória de longo prazo, sempre vem em tona situações da infância, que é a formação da personalidade, né? Então, o idoso ele sempre vai preservar memórias da infância, mas aí que está o nosso desafio, que nem você falou, a gente não deve falar com o idoso como criança, mesmo sabendo que ele está lembrando de coisas da infância, né? Entendi. Então, falar com ele como um adulto, mas com coisas lá do passado dele. Então, assim, por exemplo, na parte da físio, uma coisa que a gente tem utilizado bastante agora, que é uma novidade ainda na parte da geriatria, é a terapia com bonecas, né? Então, a terapia com bonecas é fazer com que o idoso, e isso é específico para Alzheimer, né? Então, tem relatos e pesquisas e tudo mais que traz muitos benefícios. Por quê? Porque como a memória do paciente com Alzheimer vai estar geralmente voltada à infância, e ele tem a perda de sentimento de certa forma de afetividade por causa do colapso de memória, então o boneco traz várias recordações, inclusive de afetividade. Bem interessante. Por isso que é muito interessante. Então a gente vê que a terapia de bonecos, né, com pacientes com Alzheimer, ela reduz a irritabilidade, reduz a agressividade, reduz essas questões, né? Porque ele sente uma afetividade com o boneco, né? E lembra, porque traz memórias da infância. Então ele passa o dia inteiro com o boneco. Então a gente é muito interessante. Então quem puder, né, quem estiver aí assistindo a gente, for cuidador e tal, ou físio também, trabalhe com paciente neurológico e puder utilizar a terapia de boneca, né, para fazer um teste aí, comentar com a gente na próxima live, né? Sim. Vai ser bem interessante. E o pessoal que tá aí, pessoal, alguém que tiver alguma dúvida, pode mandar aí. A Marina tá aí para responder dúvidas, né? Às vezes a gente tem dúvida ou acabou de se formar agora, ou mesmo que a gente esteja na área, como tudo se renova na saúde, né? Cada dia uma mudança, né, diferente. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, que a Marina está aí para responder a vocês. E desde já quero agradecer também a todos presentes, né, que estão prestigiando a gente aqui nessa live. A gente está esclarecendo um pouquinho sobre a questão do Alzheimer, não só do lado profissional, mas do lado do paciente também, né, como a gente deve se tratar esse paciente, né, como a gente deve entendê-lo. E a Marina tá aí. Só segue a Marina lá. Qual é o teu arroba, Marina? É físio, underline, Marina Carneiro. Isso aí. Você me segue também, viu? É arte underline cuidar 01. E Marina, você tem mais alguma coisa para falar sobre a questão do Alzheimer? Mais algum ponto, alguma coisa a pontuar? Então, na verdade, acho que é só a gente entender, né, que nós que, enfim, como eu falei, a gente que precisa se adaptar ao mundo deles. Inclusive, né, uma questão que eu tenho observado bastante, eu vi nesses dias em alguns estudos que é uma coisa recente. Um dos sintomas que o paciente com Alzheimer apresenta é a síndrome do entardecer. O que é síndrome do entardecer? Por causa do Alzheimer e dessa demência, né, mais avançada, então tem toda a parte dos neurohormônios, né? Então tem todos os neurohormônios que vão agir com mais aceleramento durante o entardecer. Que é mais ou menos, se a gente for ver na parte da neurologia, é mais ou menos como quem tem TDAH. Então, criança que tem hiperatividade ou consegue se concentrar melhor à noite, né? Por causa Interessante. porque tem essa influência do aumento e diminuição de alguns neurohormônios. E com o paciente com Alzheimer é a mesma coisa. Então, alguns estudos já relatam, né, hoje em dia, que tem essa síndrome do entardecer. Então, quando o sol se põe, o idoso fica mais agitado. Né? O idoso com Alzheimer ele quer sair da cama. Tem alguma coisa a ver com essa alteração do sono também? Porque às vezes, né, geralmente quase todos eles não dormem à noite, né? É raro. Não dorme durante o dia, durante a noite, daí quer dormir durante o dia. É isso aí. Então, isso de trocar a noite pelo dia já é essa síndrome do entardecer, né? Então, por isso que eu
exemplo, é interessante que durante o dia, né, tenha atividades recreativas com o idoso, né? E não só o cuidado em relação aos cuidados gerais, mas tem que ter atividade recreativa, justamente para que descompense um pouco essa parte dos neurohormônios, para que daí chegue à noite e ele consiga pelo menos dormir. Porque senão a cuidadora que pega o plantão da noite não dorme com o idoso. Daí que tem que achar uma atividade, porque o cérebro dele, né, por causa da patologia, vai estar agindo mais durante a noite. Entendi. Agora, bem... Essa para mim é nova, síndrome de entardecer. Há mais um aprendizado, né? Não, bem interessante. Tem tudo, né? Tem tudo uma conexão, tem tudo a ver, né? Tudo como se diz, me sumiu agora a palavra. Tem tudo uma conexão, né? O que a gente passa no plantão com o que a ciência descobriu recentemente agora, tem tudo, a gente for analisar, realmente tem tudo a ver. Tudo a ver. É isso aí. Acho que a gente tem perguntinha ali já. O que você acha? Eu não tô com todas. Eu não tô vendo, veja aí você. Eu não tô vendo. Peraí. Ó, eu vi uma aqui em cima aqui já. Ó, por que o paciente de Alzheimer fica tão agressivo? Do Caricota Kids Festas. Por que o paciente com Alzheimer fica tão agressivo? Então, o paciente com Alzheimer fica agressivo porque como ele não reconhece mais as pessoas que estão em volta, né? Para ele entende que tudo, de certa forma, é uma ameaça. No sentido de... Ainda mais quando geralmente, né, a família contraria, né? No sentido... mãe, mas a senhora está vendo isso, mas ninguém está aqui. Porque uma das coisas que o paciente com Alzheimer tem é a alucinação, né? Então, muitas vezes ele acaba tendo alucinação, ele acaba vendo, geralmente, a mãe, né? Ele, minha mãe tá aqui do lado. Mas não, gente, não se assustem. É alucinação, é delírio da própria doença, né? E aí ele não tem essa memória do que está acontecendo aqui, agora, hoje. Então, o que torna ele agressivo é porque ele não se reconhece mais em tempo, em espaço, em nada. E aí a gente observa que o momento que ele mais fica agressivo é na hora que alguém fala, pai, mãe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, quando alguém quer tirar e dar algum comando para ele, né, no sentido, vamos comer, vamos tomar banho, vamos não sei o quê, é o momento que ele mais fica agressivo. Por quê? Porque não é o que ele quer fazer naquele momento. E ele, como ele não tem essa, como eu falei, nessa conexão com a realidade, né? Então, ele acaba se tornando mais agressivo. Por isso a importância da boneca, né? A boneca, a terapia da boneca, para quem está entrando agora, terapia da boneca é uma terapia nova que recentemente fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais têm utilizado durante os atendimentos e diminui essa questão da agressividade, né? Porque daí trabalha a questão do afeto, né? E da memória. Então, a agressividade faz parte, né? Mas a gente precisa tentar estabelecer com eles rotina, que é difícil, e ao mesmo tempo entrar com esses recursos, né? Como boneco, música, musicoterapia ajuda bastante, né? Tanto que tem, né? Musicoterapeutas que trabalham também trabalham muito bacana com pacientes com Alzheimer. Eles utilizam, inclusive, músicas Tem estudos, né, que falam sobre... Que eu amo música também, né? Você também, né? Nós duas. Então, assim, tem estudos que relacionam também a música com a diminuição da irritabilidade. Então, músicas, por exemplo, que ele gostava de ouvir, né? Então, ele gostava de ouvir música do Bee Gees, dos Beatles ou da igreja, coloca, né? Porque daí trabalha essa questão de memória de novo também. Sim. Mais pergunta? E importante também na questão da irritabilidade na hora do convite do banho, a gente não ficar insistindo, né? Conversou, explica, deixa passar um pouquinho o tempo, né? Quer uma água, muda o assunto, vai lá, olha, conversa outra coisa, depois a gente chega de novo. Geralmente eles gostam muito de ver médico, né? Então a gente precisa tomar um banho, o doutor vai chegar aí, né? Vamos ficar cheirosa pro doutor. Eu sempre vou nesse jeitinho, assim, sabe? Conversando. Aí quando fala que o doutor vem, rapidinho eles aceitam. É difícil negarem o banho. Sim, sim. Vamos ver se a gente tem mais perguntinha aqui. Parabéns pela live, meninas. Ai, obrigada. Taraná, pergunta interessante. Vamos ver. Aqui, na hora da síndrome do entardecer, acostumamos a colocar música. Ai, perfeito! Música que ele gosta para acalmar esse momento e tem dado certo. A Débora. Débora, é isso aí.
a música ajuda muito, né? Que nem eu comentei, tem um compositor, né? Que eu sei que é comprovado por musicoterapeutas que ajuda bastante. Eu não sou muito boa de pronunciar, tá? É Chopin ou Chopin, que é o pianista. Então, a música dele, por exemplo, é uma música extremamente terapêutica para paciente com Alzheimer, para diminuir a agressividade, inclusive, né? Por causa do som do piano. Então, o som do piano estimula bastante, né? Segundo os musicoterapeutas, que é muito bacana o trabalho deles também. A música é tudo, né? Nossa, a gente... Né? A gente... Aí, agora deixa eu só ajeitar. Pronto. Bacana, tem mais perguntas? Mais perguntas? Vamos lá. Boa noite, Nelson. Gratidão pela presença. Quero agradecer a presença de todos vocês aí. Eba! Podem perguntar o que quiserem saber, qualquer dúvida, né? A Vera colocou boa noite, não dá para ouvir a Marina. Tá conseguindo ouvir agora, Vera? Será que melhorou o áudio? Deixa eu ver. É a Rúbia. Deixa eu ver se eu ver a Rúbia. Eu não tô conseguindo colocar a Rúbia de volta. Então, vamos ver se a gente consegue. Enquanto isso, quem quiser perguntar alguma coisa... Tá ótimo o áudio. Ele colocou. Ai, que bom. Tem Ai, que bacana. Tem uma perguntinha aqui, ó. É o CMTC. Eu não consigo ler o outro nome. É CMTC. É Claudi. Quais os primeiros sintomas que se manifestam para que acenda o sinal de alerta? Gostei da pergunta. Então, os primeiros sinais para que se acenda o sinal de alerta, né? É observar se o idoso, se ele já não participa mais da rotina da família, né? Porque quando o idoso participa da rotina da família, então ele ainda não está apresentando os sintomas. Então, o que é participar da rotina? A família chamou para tomar um café. O idoso está ali, ele consegue entender o assunto, né? Então, a família começa a falar, porque fulano isso, fulano aquilo e tal. Então, o idoso ainda entende, ele ainda participa da conversa. Ele pergunta, fulano casou, fulano tem filho, fulano não sei o quê. Nossa, lembro dela, tal, tal. Então, quando ele ainda interage com as conversas da família, então, tudo tranquilo. A hora que começa a não interagir mais, a se isolar, né? E não participar das conversas da família, não entender o que a família está falando, aí já tem que estar em alerta. Né? Então, isso aí. Então ele fica... Perdão. Pode falar. Perdão, desculpa. Eu ia ver também se tinha mais pergunta. Tem aqui, ó, o consultório Amorim, fisioterapia. Ele colocou assim, tudo gera insegurança passada pelo profissional. Isso aí, não só o paciente, mas para a família também, né? A gente tem que mostrar essa segurança, que a gente sabe lidar com aquele assunto, né? É bem importante isso para que o plantão flua tranquilo. Até porque quando a gente mostra a família fica ali, né? Já aconteceu muito disso, a família fica ali, mas a família tá ali no meu pé. Alguma coisa você apresentou. Se você apresentou insegurança, meu amigo... Agora, tem mesmo família que mesmo que você mostra, ser profissional, que você entende, sabe o que está fazendo, eles ficam ali olhando, mas ele vê que você sabe, ele vai ali, vai na cozinha, vai lá, aí eles começam a pegar confiança mais ainda no profissional, né? Então, isso é o importante. Nós, o profissional, passar essa segurança para a família e para o paciente. Extremamente importante. Muito importante. Legal. Mais perguntas? Não sei se o pessoal perguntou mais. Curiosidades? Podem perguntar. Na fisioterapia aquática, eu sou o filho deles. Ele faz fisioterapia aquática. Que legal, hein? Assim. Que bonitinho, que bacana isso. Ai, que bacana. Nossa, e que bom que eles estão fazendo fisioaquática. Nossa, a fisioaquática é fantástico para eles. É maravilhoso, maravilhoso. A temperatura da água, tudo perfeito. Muito bacana. Que legal. Então é isso, meu pessoal. A gente não vai demorar, não vai, né, prolongar muito a live. Nós temos surpresa para vocês também aí durante a semana, né, Marina? Mais assuntos aí importantes, interessantes para a gente estar abordando. E vem coisa boa aí.
Estamos preparando coisa boa para vocês, não só para o público paciente, mas o público profissional também. E estamos aí trabalhando firme e forte, né, Marina? Iniciando novos projetos. Queremos agradecer a presença de todos vocês aqui. E quero pedir que me sigam aí, siga a Marina, siga a Rúbia também. E é isso aí, pessoal. Não vamos, né, demorar muito. E aguardamos vocês na próxima live aí, com outros assuntos interessantes aí. Legal. Um beijo a todos. Um beijo, Marina. Gratidão por estar aqui hoje. Gratidão à Rúbia também, por ter aceitado o convite. E é isso aí. Vamos que vamos que... Eu agradeço pela oportunidade da gente poder estar começando esse nosso projeto, né? De poder levar essas vivências com pacientes com Alzheimer e outras patologias, né? Então, é muito bacana poder compartilhar isso com todos vocês, né? Muito, muito obrigada. Gratidão a todos, pessoal. Gratidão de coração, tá? E aguardamos vocês na próxima. E convidem mais pessoas também, que o nosso assunto agora, a gente tem bastante assunto importante para abordar aí, no nosso dia a dia aí do lado profissional da saúde. Um beijo a todos. Beijo. Beijo, Marina.